Bom dia. Hoje nós vamos fazer alguns vídeos, poucos, falando sobre as orações de Jesus. Mas Jesus fez inúmeras orações e nem todas a Bíblia relata detalhadamente. Jesus orou no batismo dele, né, quando ele foi batizado nas águas. A Bíblia fala, mas não fala como foi a oração dele. Então, por isso nós não comentamos, só fala que ele orou. Ele orou também em lugar solitário, ele saiu de manhã e foi para o monte orar. Nós encontramos lá em Marcos 1,35. Nós encontramos o primeiro que eu falei lá, que Jesus orou no batismo, lá em Lucas 3,21. Jesus orou no deserto, mas também não fala como foi a oração. Então nós não podemos comentar. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 que ele denominou de apóstolos. Isso você encontra também em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Em inúmeras situações, Jesus era um homem de oração. Então nós entendemos que veio você, o Filho de Deus, ele constantemente orava, porque a oração é comunhão com o Pai. É um diálogo, é uma conversa. Nós vamos ver algumas orações de Jesus, nós não vamos ver aquelas repetições como alguns lugares, algumas religiões ensinam. Vamos rezar X vezes a mesma coisa. Não existe. É diálogo, comunhão. É você estar falando com o seu Pai. Hoje nós vamos comentar de uma oração de Jesus que ele fez ali em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Vamos falar sobre esta oração e amanhã falaremos sobre uma outra. Não são tantas orações que Jesus deixou claras, explicando na Bíblia. Então, aquelas que tem comentário nós vamos falar, tá bom? Então, esse dia nós vamos falar sobre as orações de Jesus. Muito bem. No versículo 25, Jesus fala assim: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar na minha canga, aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Então Jesus levanta ali os olhos ao céu e fala: graças te dou, Pai. Eu agradeço o Senhor, meu Pai. Eu glorifico o Senhor, meu Pai. O Senhor que é o Senhor dos céus. É o Senhor que é o Senhor da terra. Senhor dos céus e da terra. O Senhor Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Olha como Jesus se dirige ao Pai com reverência, reconhecendo quem é o Pai. E aí nós encontramos pessoas por aí que eu já encontrei, já ouvi, pessoas que se auto-intitulam pastores,
chegar e dizer da seguinte forma: ah, eu falo com Deus assim, meu amiguinho, senta aqui comigo aqui, vamos conversar, que é assim, assado. Eu nunca ouvi Jesus fazer isso. Ah, não, pastor, eu falo com Deus assim, é meu Deus, vai sentar ao meu lado, vamos bater um papo, vamos conversar. Não. Ele é o seu pai, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus grandioso. Deus que tem todo o poder, tem toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. Veja a referência do filho dele, o filho único, o filho legítimo, o primogênito, o unigênito. Como é que se dirige a ele? Já chega dizendo: graça te dou, glorifico, Senhor, eu agradeço. Graças eu rendo a ti, Senhor dos céus e da terra. Pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos, Deus revelaste aos pequeninos. Eu agradeço porque o Senhor revelou o seu poder, a magnitude do seu poder. Revelou tudo isso aos pequeninos, aos pequeninos. E ocultou isso de quem? Dos grandiosos. Nós nos deparamos com os grandes. Quando eu falo os grandes, é aqueles que são os sábios do mundo, os grandes filósofos, os grandes cientistas, que eles não acreditam, não se recusam a acreditar em Deus, se recusam a acreditar no seu poder, se recusam a acreditar em milagres. A medicina, de uma forma geral, se recusa a acreditar em milagre de Deus. Quando existe um milagre, eles querem uma explicação. Ah, por que essa enfermidade estava aqui e agora não está mais? Por que aquela doença existia agora não? Tem que ter alguma coisa. Eles não acreditam no poder de Deus, no poder da oração, no poder do diálogo, no poder da conversa com Deus. Eles não acreditam, eles não aceitam. Mas normal, como você disse, eles são pessoas mundanas. Deus escondeu a sabedoria de Deus dele. Eles têm a sabedoria do mundo. O que eles têm a sabedoria do mundo? Mas outro se revelou a nós. Nós sabemos que é o nosso Deus, que é o Pai. Nós somos os pequeninos do Senhor. Nós vemos aí pelo mundo afora pessoas semi-analfabetas, são praticamente nenhum conhecimento cultural, nada, mas com poder tremendo. Ora com poder, prega com poder, fala de Deus com poder e autoridade, repreende o mal com poder e autoridade. Crê, sabe quem é Deus. E do outro lado nós vemos os grandes, muitas vezes falam o nome de Deus, pregam, mas não temem, não conhecem, não sabem. Né? Então Jesus está agradecendo a Deus por isso. Os grandes nada sabem, os pequeninos somos nós sabemos. Ele diz: amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Obrigado. Amém, quer dizer assim seja, eu concordo, eu aceito, isso. Amém, porque assim foi o seu agrado, assim foi a sua vontade, Senhor. Foi a sua vontade que os pequeninos conhecessem, experimentassem o seu poder. Não os grandes. Aí você fala: ah não, pastor, o cientista, o grande médico não conhece, não reconhece. E daí? Estava analisando que um médico muito conhecido, inclusive muito ligado à emissora de TV, e fala que ele não acredita em Deus. E todo mundo tem ele um alto, grande médico. Para o mundo, sim. Ele não conhece o que é Deus. E nós conhecemos. Eles só conhecem aqui aquilo que eles podem fazer. A medicina pode curar isso aqui. Tem um caso que não.
Mas Deus pode curar tudo. Deus é tudo. Então Jesus agradece porque Deus não deu conhecimento, revelação a eles. Aí no versículo 27, Jesus falando com Deus, fala, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele que o Filho desejar revelar. Quem conhece Deus Pai é somente quem conhece é Jesus. E nós vimos também mais na frente ele pregando e falando, não, vocês não conhecem o Pai, vocês me veem. Quem vê a mim vê o Pai. Porque o Pai está em mim. Então Deus está em Jesus, Jesus está em Deus. O nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Portanto, nós sabemos que os judeus que tanto afirmam de obedecer a Deus, conhecer a Deus, não conhecem a Deus. Se eles conhecessem a Deus, conheceria Jesus. Saberia que Jesus está no Pai. Por isso Jesus disse, todas as coisas, falando com Deus, todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quem conhece bem Jesus, Deus Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece Deus bem a não ser Jesus. E quem mais? Aquele a quem o Filho desejar revelar. Por que eles não aceitam Jesus? Porque não conhecem Jesus, Jesus também não quis revelar. Ah não, você conhece Jesus, conhece Deus, porque ele assim quis assim, ele quis revelar. É isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que entender. As orações de Jesus nós temos que entender. Ele falando com Deus, mostrando e nos trazendo ensinamento. Como ele diz agora no 28, vinde a mim todos que estão cansados de carregar seus pesados a carga, eu vos darei descanso. Estou cansado, eu estava cansadíssimo. Carregar um fardo pesado. Jesus me chamou e eu vim. Hoje eu tenho um fardo leve. Porque eu perdi o fardo de Jesus. O fardo. Nós no mundo você tem um fardo enorme, pesado. É tristeza, é depressão, é pânico. É todo tipo de mal, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, todo tipo de coisa. E Jesus tem descanso. Ele fala, tomai o vosso lugar em minha cama e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para vossas almas. É nele que nós achamos descanso para vossas almas. Quando eu vim para Jesus, minha alma estava extremamente cansada, oprimida, triste e desesperada. Tinha tudo no mundo, inclusive o peso. Aí ele me deu tudo. Por quê? Ele termina o versículo 30, porque o jugo dele é bom. A carga dele é leve. Pegar não. Você vê Jesus é pesado, é complicado. Não, é leve. No 29, quando ele fala assim, tomai o vosso lugar em minha canga, entender da seguinte forma, o boi, animais que você coloca aquele, tipo um pau que fica prendendo um animal ou outro, para conduzir, para ele estar puxando ali uma carroça, uma coisa. Jesus falou, não, vem ficar aqui ao meu lado, nessa canga aqui, mostrando que ele está carregando o peso. Não, vem cá. Carregando o peso, fica aqui ao meu lado. É isso que nós temos que fazer. Ficar ao lado de Jesus. Termos intimidade como ele tinha com o Pai. Falar com o Pai, ele não precisava orar. Ah, Deus está nele, ele está em Deus. Não precisava orar, precisava. Ele tinha intimidade. Aí você fala com intimidade com Deus, mas você não ora. Você não tem, você não conversa com Deus. Tá bom? Muito bem. Nós lemos hoje aqui em Mateus 11, falando sobre a oração de Jesus. Amanhã nós faremos sobre uma nova. Toda dúvida esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.